vendo o chat, tá? Então, me ajudem aí no apoio. Então, agora nós iniciamos a gravação. Perdão por não ter ligado a câmera antes. A câmera não, a gravação. Então, é só para situar, né, quem agora começa a assistir o vídeo. Esse é o curso de extensão, Movimentos Sociais e Lutas Sociais, Educação Popular e Universidade. Nós estamos no módulo 1, começamos no sábado passado. Este é o segundo encontro, e o tema desse encontro é Educação Popular e Ensino Superior. Nós tínhamos um debate sobre Universidade Popular e o projeto de Universidade Popular, e fizemos uma alteração desse conteúdo por uma questão de impossibilidade comunicada ainda nessa manhã dos palestrantes os que estavam planejados, poderem fazer a sua participação aqui e contribuição com o tema do curso. Então, esse tema da Universidade Popular, ele foi reagendado para o dia 21 de novembro. Ao final, nós podemos fazer mais orientações sobre isso. Então, o nosso tema agora, que já começamos a discutir, é a universidade pública em tempos de ajustes neoliberais e de desmonte de direitos. Fizemos uma breve introdução do contexto em que nós vivemos e apontamos a perspectiva que nós estamos trabalhando para fazer a leitura desse contexto e dessa universidade, que é a partir dos escritos de Antônio Gramsci, e estávamos, então, trazendo, neste momento, a ideia que, para nós, é chave em Gramsci, em que ele fala, né, que a educação é uma das políticas de construção da concepção de humanidade e de mundo. E, nesse sentido, nós trazemos diretamente um fragmento dos escritos de Gramsci, onde ele diz: não é a aquisição de capacidades de direção, não é a tendência de formar homens superiores que dá marca social a um tipo de escola. A marca social é dada pelo fato de que cada grupo social tem um tipo de escola próprio, destinado a perpetuar nesses estratos uma determinada função tradicional, dirigente ou instrumental. E aqui ele está falando da classe dominante e daquilo que ele considera e identifica como classe subalterna. E ele continua: se quer destruir esta trama, portanto, deve-se não multiplicar e hierarquizar os tipos de escola profissional, mas criar um tipo único de escola preparatória, primária, média, que conduza o jovem até os umbrais da escolha profissional, formando-o, durante esse meio tempo, como pessoa capaz de pensar, de estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige. Então, a partir desse fragmento do texto do Gramsci, nós vemos aí que ele considera a existência de um perfil do que ele está falando de escola, mas nós trazemos para o âmbito da universidade, e ele diz que não é possível, com aquele modelo de universidade ou de escola, nós termos uma sociedade diferente, que é preciso recriar essa escola, recriar essa universidade. E a gente diria, então, recriar a educação, essas instâncias, escola e universidade, a partir de uma proposta do que nós chamamos de educação popular. Bom, esse pensamento do Gramsci vai, inclusive, apontar... Professora, só um pouquinho, aproveitar a vírgula. Ô, Fabiola, puder, por gentileza, desligar o seu microfone, hein? Ai, desculpa. Não, tudo bem, acontece. Desculpa, Marli. Obrigada. Esse tipo de escola, daquele primeiro da escola tradicional,
ele vai contar muito com os sábios autodidatas, e, inclusive, Gramsci vai dizer que é delegado a essa classe dominante, a esses sujeitos que vão se colocar como dirigentes e detentores de um saber instrumental, é delegado um tipo de saber que brotaria do seu próprio perfil, da sua própria sociabilidade burguesa e dominante. E que, então, nesse perfil da escola tradicional, a classe subalterna, a classe trabalhadora, é depositado um perfil daquele que apenas é habilitado, capacitado para um saber instrumental, aquele saber que vai desempenhar as funções necessárias para o funcionamento do capitalismo, que vai desempenhar as funções dentro do exercício da força de trabalho que vai ser explorada e cuja riqueza produzida socialmente vai ser acumulada nas mãos de poucos, que são aqueles que são constitutivos da classe dominante. Bom, aí Gramsci vai nos trazer que nós precisamos lutar contra esta velha escola, e que esta luta é uma luta necessária, uma luta justa, que a reforma dessa escola, porque ele usa o termo reforma, inclusive no significado de transformação, o Gramsci vai dizer que essa reforma não é coisa simples como parecia, talvez, em alguns esquemas programáticos, e aqui ele está falando dos esquemas programáticos do próprio Partido Comunista, né, a que ele era ligado e militante. Então, não são esquemas tão simples que vão propiciar a transformação dessa escola e dessa educação tradicional. É preciso pensar novos programas, e esses novos programas, eles têm que coincidir com aquilo que o corpo docente, aquilo que o corpo discente, que o conjunto de sujeitos dessa escola possam juntos construir e juntos desenvolver, a partir de uma bagagem, que é uma bagagem não só instrumental, mas que é uma bagagem de cultura que vai se trazer lá do cotidiano de vida desses sujeitos também. Bom, feitas essas considerações em relação ao pensamento de Gramsci, me parece que ela já dá uma boa direção de como nós pensamos a universidade, e a partir disso, então, eu trago para vocês o que nós temos no Brasil em termos de disputa de projetos de educação e de sociedade. Nós temos uma história muito recente do ensino superior e da universidade no Brasil, e essa consideração nós precisamos fazer no sentido de que a universidade, ela é praticamente no Brasil uma invenção do século XX, né? Nós temos, desde o momento em que ela vai ser instalada no Brasil, nós já temos a instalação de um tipo de educação que é dirigida objetivamente à elite dominante do país. Nós vamos lembrar que, de forma predominante, lá no período colonial, a educação era praticamente inexistente no Brasil, enquanto a sua estrutura educacional, e que os filhas da elite eram deslocados e iam viver na Europa para frequentar as escolas, não só universidades, mas escola e universidades. Lá se doutoravam naquelas que eram as profissões que a elite entendia serem necessárias,
para a colônia e para regressar, geralmente direito, as engenharias, a medicina, e aqui no Brasil, enquanto isso, nós não tínhamos um desenvolvimento, né, da estrutura educacional. No encontro passado, os nossos palestrantes, aí, o pessoal que articulou o conhecimento nosso no encontro passado, já nos trouxeram essa boa pincelada em relação à universidade e à educação no Brasil, no seu início, e de como ela vai sendo ausente para depois ser uma invenção muito do século XX e que continua atendendo, sempre atendeu a elite dominante. Mas nós queremos situar aqui, relembrar vocês que nós vamos ter um período, dentro do período da autocracia burguesa, entre as décadas de 60, 70, início de 80, que nós vamos ver se ampliar, se expandir um modelo de universidade que é um modelo também autocrático de controle e que estava instalado a partir de um padrão dependente de educação e que se instalou também a partir de uma dita reforma universitária, que foi uma reforma universitária consentida, né? Nós vamos ter uma autora, que é uma estudiosa no serviço social sobre a universidade, que é a Kátia Lima, e é uma professora da UF, e ela vai nos dizer que, historicamente, houve um confronto pela pressão ocasionada de professores e estudantes para a destruição da monopolização do conhecimento da burguesia e pela democratização interna das universidades, ainda neste período. Então, quando a Kátia nos aponta isso, é para nos relembrar que nunca foi uníssono a constituição da universidade só a partir dos ditames da classe dominante, mas que nós sempre tivemos também como espaços de resistência e de luta, também na proposição de um outro modelo de educação e outro modelo de universidade aqui no Brasil, e que isso também esteve presente nesse período da reforma universitária consentida lá no período da autocracia burguesa aqui no Brasil. Por que nós estamos destacando aquele modelo de universidade do período da autocracia burguesa? Porque ela vai determinar objetivamente o modelo e o desenho de educação e de universidade que nós temos e vivemos nesse momento no ano de 2020. Mas aí podemos dizer, né, a partir dos anos 2000 já, quando nós temos uma nova expansão universitária e uma proposta que, inclusive, pelos governos federais do Partido dos Trabalhadores, era dito como uma nova reforma ou como uma modificação estrutural das universidades e do ensino superior no Brasil. De fato, a gente teve uma modificação substantiva naquele que foi o acesso ao ensino superior, mas ele não deixou de atender os ditames do que os interesses do capital. Então, nesse segundo momento que aqui a gente quer destacar com vocês, da universidade, que passa a ser desenvolvida enquanto uma ideia que marca os anos 2000 aqui no Brasil, que é da expansão do ensino superior, é uma expansão também instrumental para atender os interesses do capital, com, por exemplo, o desenvolvimento de muitas áreas tecnológicas para atender ao mercado capitalista. Nós vamos ter, então, desses anos 2000 para cá, um modelo de universidade que se expande das capitais para o interior do país, seja criando-se universidades novas nesse período,
em regiões, por exemplo, como a fronteira aqui no Rio Grande do Sul, a criação da Unipampa, por exemplo, mas nós também vamos ter a expansão das universidades já consolidadas e que estavam localizadas predominantemente nas capitais, a expansão dessas universidades para o interior do estado. Então, essa expansão do ensino superior para o interior das regiões, ela tanto vai trazer, tanto acontece por uma criação de novas universidades, como também pela expansão daquelas já existentes com novos campi. Essa expansão para o interior, ela não é acompanhada do mesmo investimento em ensino, pesquisa e extensão em relação às universidades que continuam sendo consideradas como universidades centrais, aquelas das capitais, e aquelas em que em que se reforça a ideia de que são os centros produtores do saber que vai passar a ser apenas reproduzido no espaço dessa interiorização com a expansão do ensino superior. Bom, nós poderíamos aqui, só nesse sentido, fazer uma grande discussão e abrir para ouvir as experiências de vocês a partir dos anos 2000 em relação à expansão do ensino superior. Aqui, até esse momento, ao falar dessa expansão, acabei sinalizando aqui, dando exemplos muito mais da universidade pública, como a Unipampa, mas essa expansão do ensino superior dos anos 2000 para cá, ela é uma expansão que é fortemente operacionalizada também pelo mercado de educação. Então, pela consolidação da educação como uma mercadoria a ser negociada no âmbito das relações de consumo. Então, a ampliação pela via, inclusive, de subsídios de programas públicos, então, com subsídio público para o ensino superior privado. E, quando a gente fala em ensino superior privado, nós fazemos uma distinção que, dentro do âmbito geral do ensino superior privado, nós temos também as universidades comunitárias, nós temos universidades filantrópicas, mas nós temos as universidades puramente capitalistas, aqueles grupos que são grupos que estão operando no mercado financeiro e que operam também no mercado educacional privado. Então, é esse o conjunto da expansão que nós vamos ter operacionalizado, inclusive no âmbito privado. E dos programas que vão inserir recursos públicos, os principais, né, são o ProUni e o FIES. E aí, como não mencionei, o REUNI no âmbito das universidades públicas, e o REUNI traz a expansão, o ProUni e a ampliação do FIES, que já era existente, traz a expansão, mas traz uma expansão precarizada, traz uma expansão que continua segregando um saber que é o saber dos centros das capitais com o saber que é instrumental nas outras áreas do país e que é um saber instrumental para constituir a classe trabalhadora. Bom, é nesse contexto geral que nós nos situamos como universidade, como Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como curso de serviço social, e aqui agora eu estou falando desde dentro da especificidade desse curso, e como programa de extensão. De uma universidade que, a partir da aprovação da emenda constitucional número 95, lá em 2016, sofreu ainda mais os efeitos deletérios com os cortes estruturais dos recursos orçamentários e que isso afeta, sim, o desenvolvimento da pesquisa, da produção de conhecimento, da extensão, do ensino, e por isso tudo compromete a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Então, vocês vejam que logo no início da minha exposição aqui, eu situei que a nossa experiência era uma experiência que acontece a partir de 2016, então é uma experiência recente, e é uma experiência, então, totalmente constituída no âmbito dessa conjuntura que apresentei para vocês. 2016, nós temos esses cortes, nós temos a aprovação da emenda, tivemos naquele ano lutas intensas para que essa emenda não fosse aprovada, com a aprovação da emenda, a reorganização e rearticulação das lutas numa outra esfera também de uma importante resistência, né? Bom, não posso finalizar esse quadro situacional para vocês sem antes dizer que todas essas medidas de ajustes fiscais, elas estão, que interferem na universidade, no ensino superior, elas estão diretamente conectadas com o mercado e com a função que o Estado vai cumprir na inversão de recursos no mercado. E isso tudo não está também desconectado com aquilo que nós vivemos, que foi chamado como uma crise política, que foi criada desde aí, do início da segunda década dos anos 2000, então, nós devemos dizer que desde aí de 2010, 2011, nós vivemos uma produção de uma crise política que tem, por efeito, o golpe político, midiático, jurídico, que vai acontecer entre 2015 e 2016 efetivado, e que é todo esse contexto que se conecta e que se articula diretamente às medidas de ajustes fiscais e a recolocação do papel das universidades, ou pelo menos a tentativa de recolocar o papel da universidade e da educação popular muito mais subalterna nessa sociedade capitalista, nessa sociedade neoconservadora e autoritária que temos vivido aqui no Brasil desde então. E só para dizer, não pensamos só no Brasil, né? Aí tivemos o resultado final das eleições nos Estados Unidos, o nosso processo não se dissocia com aquele país, e, bom, agora nós temos um governo e não sabemos o que ainda vai repercutir, né, em termos do próprio questionamento do resultado das eleições, e sabemos que esse questionamento vai acontecer por lá. Não temos Trump, mas não mudou muita coisa com quem entrará agora naquele país. Então, precisamos ficar muito atentos a essa conjuntura, inclusive internacional, porque essa conjuntura internacional, no âmbito da educação, foi que determinou todos esses processos e todas essas reformas, inclusive desde a reforma consensuada lá no período do regime militar. E muito mais, né, determinou a expansão do ensino superior e esse outro momento de reforma das universidades já nos anos 2000, com todas as implicações que tiveram as determinações das agências internacionais, do Banco Mundial para a Educação, do que foi o protocolo de Bolonha, que em princípio é dirigido para a Europa, mas que atinge a todos os outros continentes, e de outros protocolos que foram firmados também no âmbito da América Latina. Bom, nós, pelo contrário de todo esse processo de uma educação que é uma educação para o mercado e uma educação que é pensada pela elite dominante, como instrumento de subjugação para subalternizar ainda mais a classe trabalhadora,
nós, pelo contrário, caminhamos por pensar um projeto de educação totalmente diferenciado, que é um projeto de educação que transforma. Acreditamos e defendemos, então, né, a educação pública e gratuita, entendendo que ela se constitui como um dos principais campos de luta social no âmbito geral da sociedade. A educação, como nos ensina lá o Gramsci, né, educação e cultura são pontos essenciais dentro da sociedade para que se possa viabilizar a transformação societária. Então, para nós, a defesa da educação pública, gratuita, de uma universidade popular, de uma universidade democrática, significa não só um modelo simples, mas um modelo que se constitui como uma estratégia de luta, como uma ferramenta necessária para que a gente possa transformar. E aí nós vamos trazer a ideia de que a educação, o projeto de educação da classe trabalhadora, ele, embora, né, essa educação que temos tenha sido determinada, imposta pela burguesia, mas nós vamos ter, sim, condições de construir uma escola e uma universidade direcionada, dirigida para a educação dos filhos dessa classe trabalhadora como sujeitos políticos, sujeitos protagonistas dessa transformação na sociedade. Para isso, nós precisamos movimentar as estruturas internas da universidade, e são estruturas cuja mobilização, movimentação poderão implicar num fortalecimento das lutas internas. Uma das estratégias que vemos para isso são as ações de extensão, pensadas enquanto atividades que potencialmente sejam e são revolucionárias. E pensar dessa forma se coloca num lugar totalmente oposto dessa educação tradicional. Então, a partir dessa consideração, nós nos perguntamos o que uma experiência de extensão popular pode construir para essa transformação radical e revolucionária que nós queremos para a sociedade, mas que antes tem que ser implicada no âmbito das universidades que nós temos, para que a gente possa transformar a universidade pública que temos em universidade pública, popular e democrática. O que precisamos fazer? Que tipos de experiências de extensão, de experiências que indissociam o ensino, a pesquisa e a extensão precisam ser criadas ou recriadas? Então, a gente vai querer aqui, ao abrir logo daqui a pouco para as contribuições dos cursistas aqui, dos participantes, nós vamos querer tentar coletivamente responder a essa pergunta. Que tipo de universidade, que tipo de extensão nós precisamos para que seja uma extensão também popular, uma extensão que trabalhe na linha de uma universidade popular e que possa contribuir para ruir essa estrutura da sociedade capitalista, que é meramente da educação instrumental. Bom, aí, para ir finalizando, né, os nossos indicativos, não temos respostas, mas temos indicativos de que nós precisamos trabalhar e nos dedicar para uma dimensão pedagógica do nosso fazer na universidade, e aí parece algo redundante, mas não, né? Parece redundante, fazer dimensão pedagógica na universidade, a universidade é pedagógica. Eu estou trazendo aqui uma dimensão pedagógica específica, que é a dimensão da construção do conhecimento, e que é um conhecimento não instrumental. E então, quando eu falo em dimensão pedagógica, estou falando de uma dimensão pedagógica
numa perspectiva emancipatória, de uma pedagogia emancipatória, que muitas vezes fica subsumida em nossas atividades. Muitas vezes em nossas atividades, e aqui eu falo como docente, mas eu falo também as nossas atividades como estudantes, técnicos administrativos ou docentes. Então, como estudantes ou como servidores dessa universidade pública, muitas vezes nós subsumimos a nossa dimensão pedagógica no âmbito meramente de uma pedagogia instrumental. E isso vai praticamente eliminar a potencialidade transformatória e emancipatória das práticas pedagógicas. Nós temos muito nesse sentido, então, o segundo indicativo que trazemos é a questão das articulações com as lutas e com os movimentos sociais, para que essa dimensão pedagógica, numa perspectiva emancipatória, possa ser potencializada e para que a universidade se democratize, inclusive no âmbito dos sujeitos que vão fazer parte dela e que não necessariamente, embora possam e seja importante, vão adentrar nela como sujeitos de um curso superior, com uma matrícula de curso superior, mas que devem estar na universidade, seja por uma matrícula, como estudantes de um curso superior, mas seja como movimentos e lutas sociais que transitam nessa universidade popular e que trazem esse saber, que é um saber popular de perspectiva bastante emancipatória, para dinamizar essa universidade. E aqui a gente faz a relação dialética com a extensão, numa relação que vai aí imbricar a teoria e a prática, e que a extensão, então, como uma potencial ação que vai trabalhar com esses movimentos e essas lutas sociais, trazendo essa dinamização interna para a universidade. Bom, nós vamos finalizar dizendo que nós acreditamos, então, na nossa responsabilidade na direção dessas atividades educativas, numa perspectiva pedagógica emancipatória, e que nisso nós nos vemos não como os intelectuais tradicionais que o Gramsci falava e associava àquela universidade e àquela escola tradicional, mas nós nos vemos, tanto quanto ele nos fala lá, de uma nova escola que temos que recriar, nós também nos vemos como intelectuais e intelectuais orgânicos dessa nova escola, dessa nova universidade, dessa universidade que não existe, que não está posta, mas que nós precisamos construir, que já tem indicativos, o MUP, né, o Movimento da Universidade Popular, e os vários movimentos que nós temos dentro da universidade, e as movimentações da universidade, que vêm das imbricações dos movimentos sociais e das lutas sociais gerais da classe trabalhadora na sociedade, já nos sinalizam isso, mas é preciso avançar muito mais para construir essa outra universidade, sabendo que a nossa direção emancipatória e de transformação é a direção certa, e que nós precisamos, então, nos fortalecer coletivamente, nos visualizar, nos identificarmos coletivamente e construirmos as nossas, então, interlocuções, articulações na direção do fortalecimento das lutas sociais gerais e amplas da sociedade e das lutas sociais que também precisam acontecer dentro dessa universidade tradicional para que ela seja transformada numa universidade popular. Eu
fecho aqui, então, as considerações iniciais por parte do que nós temos produzidos conceitualmente, no âmbito da extensão, e aí as meninas vão trazer agregando um pouco dessa experiência da extensão no âmbito do que temos feito e das nossas demais discussões. Oi, gente, obrigada, professora Maylís, foi ótima a sua fala, o pessoal está comentando aqui no chat que gostou muito, e a gente tem algumas inscrições, algumas perguntas já, e só para a gente combinar, então, a gente vamos combinar de fazer 3 perguntas e as respostas. E aí... Aparecer, lindo! Apareceu. Ele adora fazer isso nas reuniões. Esse é o Antu, gente. Então, como é que a gente faz? A gente pode fazer assim, lemos 3 perguntas, e aí ficamos com esse bloco das respostas, depois a gente lê mais 3 comentários, pode ser assim, e inscrições. Então, tá. Vou pegar aqui as questões, as 3 primeiras inscrições, tá, gente? Que eu anotei aqui. Pergunta: como articular nosso diálogo com os sujeitos populares para além do ingresso, garantindo permanência e sucesso no âmbito das pesquisas? Nossos cursos e pesquisas estão preparados para as presenças e conhecimentos diversos da academia? Depois aí eu coloco as 3 perguntas ali no chat de novo na sequência, tá, gente? Para a gente ficar com elas mais visíveis. A segunda pergunta é: como percebe a lei de cotas na construção de uma universidade mais popular, inclusive em instituições mais antigas e tradicionais como a URGS? E a terceira pergunta: como democratizar cursos elitistas, sendo que trabalhadores só podem ter acesso a cursos noturnos? Aí a Josi coloca entre parênteses, maioria dos trabalhadores, não vamos generalizar. Então, vou copiar ali as perguntas de novo no chat, nessa sequência. Ah, desculpa, gente, antes tinha o comentário do Bernardo, ele tinha se inscrito antes. Então, se ele quiser ir comentando enquanto eu coloco, pode ser, Bernardo? Certo, só peço desculpas para vocês que eu não vou ligar a câmera hoje, porque não estou apresentável. Tá, obrigada. Vou colocar aqui as perguntas, então. Pode falar, Bernardo. Mas aí, vou fazer um comentário um pouco mais longo, pode ser? Pode. Aí, eu estava ouvindo, né, a exposição da Maylís e pensando muito nessa categoria que ela traz transversalmente na exposição dela, que é a categoria da reforma, né? E é uma categoria com a qual eu tenho bastante relação, sobre a qual eu pensei bastante no doutorado. Reforma, meu trabalho vai em torno de mudança e política na educação superior, e o que é reforma. Então, no encontro passado, eu tinha mencionado para vocês um livro do Álvaro Vieira Pinto, chamado A Questão da Universidade, publicado lá em 62, no âmbito das reformas de base. E aí, pensando nessa questão que os nossos colegas e as nossas colegas nos trazem aqui, como tornar a universidade um espaço de educação popular, né? Como popularizar a universidade. O Álvaro Vieira Pinto, estava recuperando aqui o livro dele, ele traz perspectivas práticas imediatas, isso nos anos 60, né, gente? Algumas coisas tão interessantes. Falando no âmbito da UNE para os estudantes universitários. Então, ele lista algumas. Deverão elaborar o seu próprio projeto de reforma. Sabendo que tal projeto é político por essência e só se poderá cumprir por via da transformação geral da sociedade, deverão organizar-se como força política para levar a cabo seu projeto, mediante intensa luta social.
deverão, por isso, constituir-se em grupo de pressão social que procurará influenciar os corpos legislativos, a quem, em última análise, conforme formular o projeto da reforma universitária, no sentido de infiltrar no projeto professoral, que será certamente apresentado ao Congresso, o maior número de medidas do projeto estudantil, autêntico, embora sabendo que poucas serão recebidas e mesmo estas desfiguradas. Tomar conhecimento das exigências da classe dirigente e até adotar algumas, debilitando seu próprio projeto de classe dominante, o qual, tornando-se misto e heterogêneo, contribuirá para tornar claro, não só perante a classe estudantil, mas para todo o povo em geral, o quanto se contém de reacionário no projeto professoral. É necessária a mais sólida unidade das forças estudantis. Tem de ser simultânea e harmônica com as demais reformas exigidas pelo resto da sociedade. Então, essas são as principais linhas, né, que ele coloca, e depois ele vai colocar como medidas que a reforma deve desencadear o cogoverno, que é uma palavra que nós pouco utilizamos aqui no Brasil, né, em português, mas o cogoverno tem a ver com a gestão democrática, tem a ver com a participação de todos os estamentos da universidade no governo. Então, aqui, às vezes, isso aparece como paridade, mas paridade ainda é uma certa deformação do conceito. Supressão da trincheira do vestibular, luta contra a vitalicidade da cátedra, isso já foi vencido nos anos 60, entrosamento das instituições de ensino superior com os centros sociais de produção, fábricas, fazendas e empresas. Então, isso também aparece, de certa forma, muitas vezes ligado ao empresariamento da educação, como no projeto Futuris. Mas aqui tinha a ver com a ideia de fábricas, cooperativas, de estar junto com a força de trabalho popular, discutindo as aflições da realidade e como elas podem ser tematizadas e encaminhadas pela instituição universitária. E ele também coloca a ideia de universidade do povo. Eu não quero me alongar demais lendo aqui para vocês, mas ele tem uma frase que diz o seguinte: lembrem, em 1962, a taxa de analfabetismo no Brasil era muito maior do que é hoje. Hoje a gente está em torno dos 5%. Ele dizia o seguinte: a universidade tem de ser ainda dos analfabetos, do contrário não é do país. Depois eu posso ler o resto dessa citação. Mas, só colocar essas questões do Álvaro Vieira Pinto, porque eu acho que elas vão muito ao encontro do que a Maylise colocava. Eu não sei se o Álvaro Vieira Pinto chegou a ler Gramsci, acho que depois ele chegou, mas no começo, lá quando ele fazia parte do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, acho que ainda não tinha lido, acho que não tinha chegado no Brasil, Gramsci ainda. E lembrar, assim, pelas conexões, pelas questões que foram colocadas, né, eu estou na URGS desde 2005, era outra configuração. E eu lembro que naquela época, ainda quando o Tarso Genro era ministro da Educação, se punha a ideia de uma reforma universitária, como a Maylise colocou, e isso foi encaminhado por pela difração do potencial de projeto popular pelas elites que controlavam a universidade. Esse projeto ele foi desmobilizado e aquilo que poderia ser uma potência de democratização acabou virando simplesmente uma expansão com democratização do acesso. E aí, conectando com o que as pessoas colocaram aqui no chat, né? Nem sempre essa democratização do acesso, ela garante democratização do governo da universidade, da governança e dos currículos, que é por onde se pode fazer essa infiltração nos projetos professorais. Essas questões aí que o pessoal estava colocando, né? A Juliana, a Paulina, né? Bom, depois posso falar mais coisas, mas não quero tirar o tempo de vocês também. Obrigado por me escutarem. Obrigada, Bernardo. Muito legal. Prof, eu coloquei as perguntas ali no grupo. Um pouquinho. E aí, eu acho que essas são as 3 primeiras perguntas. Depois a gente tem mais 2 inscrições, a Cris e uma outra pergunta também,
Está anotado aqui. Temos alguns comentários ali no chat. Como a gente poderia partir para essas 3 primeiras perguntas, então. Gente, vamos lembrar de assinar a lista de presença, tá? Para a gente conseguir. Eu vou só pedir para que também as meninas de extensão que queiram também contribuir com com esse bloco aí de respostas também possam se colocar. Professora Loiva, eu acho que tem uma grande contribuição aí também na pergunta sobre as cotas, né, que a gente também possa se ouvir. E acho que a dinâmica aí, trazendo o comentário do Bernardo, super ótimo, porque a gente pensa mesmo esse curso não como um momento apenas expositivo e de retirada de dúvidas, mas o curso como uma metodologia dialógica desse diálogo. Então, agradeço aí, Bernardo, que traz uma contribuição muito importante no diálogo do que a gente expôs aí no momento mais inicial de conceituação. Bom, sobre as perguntas, então, a primeira vai aí no sentido, né, de como que a gente articula o diálogo com os sujeitos populares, para além do ingresso, então, para a permanência, né, também. Veja só, eu acho que a gente tem algumas estratégias que mesmo no âmbito desse desenho, de uma universidade instrumental, de uma universidade tradicional, eles podem ser utilizados por nós para dinamizar a transformação interna. Então, a extensão nós visualizamos como diretamente uma dessas ferramentas. E é certo, não é uma extensão que ela está dissociada do ensino e da pesquisa, tá? Ela tem que estar indissociada com o ensino e com a pesquisa. E aqui eu falei muito brevemente, eu não apontei para vocês, né? Nós temos, no âmbito do ensino, teve já uma disciplina eletiva, tem uma disciplina que é obrigatória no curso de serviço social, mas que ela pode ser aberta para outros cursos de graduação, mas com grades que quiserem ofertá-la, também no seu projeto pedagógico, que é a disciplina de classes e movimentos sociais. E ela dialoga totalmente com aquilo que nós desenvolvemos no âmbito da extensão. A proposta, inclusive, da ementa dessa disciplina e do plano dessa disciplina foi discutido num seminário que articulou ensino, pesquisa e extensão. Então, esse é um exemplo direto de como que nós fazemos essa articulação, né? Na pesquisa também, boa parte dos materiais que nós fomos depois trabalhando na extensão, eles dialogaram ou vieram de uma pesquisa que foi uma pesquisa bastante exploratória, bastante inicial, de levantamento dos coletivos e lutas sociais que estavam em atividade, em atuação na década aí de 2010 a 2019, aqui em Porto Alegre, região metropolitana. Então, olhar para a extensão nesse diálogo, articulação indissociada entre ensino, pesquisa e extensão é fundamental. E aí, a partir da extensão, por exemplo, nós vamos trazendo como cursos como esse, eu acho que esse curso é um exemplo muito evidente do que a gente quer apontar como a potencialidade da extensão, que é trazer para cá para o curso professores de cursinhos populares, estudantes de cursinhos populares, professores da educação pública, da rede estadual, das redes municipais, sujeitos que trabalham com a educação popular, que são militantes em movimentos sociais, para aprender com esses sujeitos, dialogar, discutir com esses sujeitos e poder construir uma proposta coletiva. Esse nosso curso, foi por nós planejado, idealizado, num curso de 4 módulos, que vai até o ano que vem.
e que vai gradualmente tratando de alguns temas para que essa universidade possa se transformar também. Então, nós vamos perpassar, por exemplo, por um módulo que vai discutir o ERE. Nós vamos perpassar no ano que vem por módulos que vão tematizar diretamente as lutas sociais. E nós queremos, ao final desse curso, no ano que vem, em maio do ano que vem, poder também, talvez ter, não sei se sonhamos muito, mas talvez ter um plano programático construído junto com esses sujeitos populares, né, sobre o que queremos e como faremos para transformar essa universidade para que ela, de fato, seja uma universidade popular. Então, eu acho que é isso em relação a essa primeira questão. Em relação às cotas, eu vou dar um leve pitaco aqui, vou pedir se a professora Loiva também puder trazer a sua contribuição. E a lei de cotas, ela tem que ser pensada para nós como um processo necessário. Um processo necessário numa sociedade em que está totalmente estruturada pelo dualismo desigualdade e privilégios. Numa sociedade que está totalmente estruturada pelas relações e pelos lugares daqueles que são os privilegiados e daqueles que vivem as desigualdades na sua pele, então nós temos uma disparidade muito grande. Essa disparidade, ela vai ser transplantada para o ingresso e acesso e permanência na universidade. Então, a lei das cotas é necessária porque é uma lei que trabalha, a forma dela é colocar uma desigualdade formal, certo? Em que alguns vão ter um acesso que vai ser diferenciado. Então, essa desigualdade que é formal no âmbito da lei, ela é necessária para uma sociedade extremamente desigual em que tem privilegiados. Então, não é aquilo que nós queremos permanentemente. Oxalá nós possamos, na realidade, não precisar da lei de cotas, não precisar de políticas afirmativas, mas, infelizmente, a nossa realidade é que demanda políticas afirmativas, né? A terceira questão em relação da Josi a democratizar os cursos elitistas, né, que trabalhadores só têm acesso noturno. Bom, eu acho que quando vem a proposta da expansão do ensino superior aí dos anos 2000 para cá, ela vai ser uma expansão também dirigida para os cursos noturnos. E esse é um dos traços que nos apontam que foi uma expansão na perspectiva do ensino instrumental, formar trabalhadores para o mercado de trabalho. Então, isso nos sinaliza, bom, mas é possível ainda assim trabalhar com cursos noturnos e combater essa elitização? Eu poderia indicar para vocês um caminho por duas estratégias. Uma delas seria, ainda que trabalhando com cursos noturnos, a universidade, no seu projeto, priorizar as experiências de ensino, pesquisa e extensão, inclusive no âmbito noturno. Para isso, nós precisaríamos estender os nossos cursos. Os nossos cursos não poderiam, para que a gente possa ter essas vivências, os nossos cursos não poderiam ter a mesma seriação que eles têm hoje, porque a seriação que eles têm hoje é meramente uma seriação em que cabem as disciplinas nos cursos noturnos. Então, e uma que outra janela vaga para você fazer uma eletiva, alguma coisa que você queira. E lá no final do curso, porque boa parte do curso, 2/3 do curso é janela fechada só com disciplinas no noturno. Então, a gente teria que repensar a própria estrutura do que é o ensino noturno. Junto com o que se tem feito? A gente tem visto muitos estudantes, eu coordeno um curso, o curso de serviço social, com grade de serviço social, e já acompanho desde 2016 a Congrade, então a gente tem visto que muitos estudantes
a exemplo da própria Josi, fazem por opção pessoal o seu curso de uma forma mais lenta, mas com a qualidade daquilo que eles vêm buscar. Mas para isso eles acabam não se matriculando em algumas disciplinas, acabam alterando aquilo que a URGS tem, que é terrível, né? Que é ordenamento. Ordenamento é sinônimo de meritocracia, né? Então altera ordenamento, dificulta algumas coisas na vida, mas há estudantes que fazem essa opção. Só que essa opção, ela significa para esses estudantes num ponto ganho da sua educação, mas no outro ponto tornar uma vida universitária muito mais difícil às vezes. Então, e nós não podemos atribuir ao estudante que faça essa escolha, que ele faça a gestão, embora ele possa, que ele faça a gestão do seu curso. O curso tem que estar previsto numa seriação maior, para que possa ter dentro do curso ensino, pesquisa e extensão no noturno. E um outro caminho para apontar, talvez seria a gente lutar mesmo, e aí é uma luta no âmbito das lutas populares, dos movimentos sociais, para que a gente tenha bolsas que permitam estudantes trabalhadores, quando ingressam na universidade, saírem do espaço de trabalhador e viver a partir de bolsa, que não pode ser bolsa de R$400. Tem que ser bolsa que possibilite a esses sujeitos viverem, eles e as suas famílias. Porque, senão, se eles continuarem sendo arrimo de família, e são mulheres ou homens, eles vão continuar fazendo essa gestão individual do seu curso, fazendo o seu curso mais lento para poder fazer um pouco melhor e conciliar com o trabalho. Então, há uma estrutura geral que precisa ser alterada, tanto no que tange os projetos pedagógicos internos na universidade, quanto até a questão estrutural, que nós precisamos ter bolsa, que não são as bolsas vergonhosas que nós temos hoje, que são poucas e que são vergonhosas no seu valor, né? E eu já queria só acrescentar a uma última pergunta que eu vi ali no chat, que é em relação ao risco do mercado impor o modelo de instrumentalização virtual do EAD, né? E que ainda se afeta, que se contrapõe ainda mais à educação popular, né? Então, ali o sentido de que tornar esse instrumento do ensino remoto emergencial como algo fixo na universidade, na educação superior, né? Eu acho que esse risco nós corremos sim, mas nós não corremos esse risco por efeito da pandemia. E é aqui que vai o meu indicativo assim na construção dessa resposta. Nós precisamos olhar para trás e não muito tempo atrás. Campanha de 2018, se nós quisermos, a gente vai olhar em todos os discursos anteriores. Mas já na campanha de 2018, desse governo do inominável e de toda a sua família, porque é um governo de família, né? É uma oligarquia familiar, em todos os discursos e na proposta de governo, já tinha aí a questão do ensino à distância, inclusive para a educação fundamental, inclusive para alfabetizar crianças. Isso já estava posto. Então, a pandemia vem nesse sentido, ela cai como uma luva para esse governo. Porque aí, quando foi mudada via portaria, via resoluções, instruções normativas do MEC, para que o ensino remoto emergencial, que aqui na URGS tem esse nome e na maioria das outras universidades tem esse mesmo nome, quando a gente teve essa modificação ela não tem só um sentido de pandemia, ela já estava posta lá. Agora, que tanto que nós vamos conseguir fazer de resistência dentro das universidades para que, encerrado o período do risco sanitário, a gente possa, de fato, voltar para o presencial e lutar, que é o presencial que para nós é o ensino, em todas as suas dimensões,
aí vai depender da correlação de forças que a gente conseguir instalar. Encerro. Vai ser exatamente esse tipo de coisa, Noa. Oi, gente, a gente tem a Cris inscrita, ela fez um comentário ali no chat, não sei se ela gostaria de falar o comentário dela, pode ser, Cris? Oi, pode ser. É que meus comentários são mais da minha vivência, né, como ex-aluna da URGS e servidora, e falando, então, sobre a questão da mobilização, que a Maeli citou anteriormente, da importância dessa mobilização no contexto atual, né? Então, eu coloquei ali que a gente sabe dessas estratégias de, parece que o governo vai jogando, vai fazendo coisas que eles mesmos devem considerar que são absurdas, mas eles vão, tipo, cada vez mais, sabe? Se colou, e vai, se não tiver nenhuma resistência, eles vão avançando, né? E vários exemplos que a gente já pode ter visto de recuar pelos protestos da esquerda, né? Então, eu coloquei ali como exemplo o Futurice, que eu estou meio perdida por causa da pandemia, mas acho que foi em 2018 que teve várias mobilizações, protestos nas ruas, né, contra o Futurice. A gente foi bem inédito, assim, até na unidade que eu trabalho, que é a Faculdade de Odontologia, que é uma unidade bem conservadora. Os alunos foram em massa para a rua, né, contra o Futurice. Acho que aquilo foi uma mobilização muito grande e a gente não ouve mais falar sobre o Futurice na mídia, né? E outro exemplo que eu coloquei foi o absurdo que o nosso reitor da URGS propôs, que era unificar a Pró-Reitoria de Pesquisa e a Pró-Reitoria de Extensão, né, desvalorizando e dando cada vez menos espaço para a extensão, que era uma coisa que nem é legal, né, do ponto de vista do regimento da URGS, e com a mobilização de novo, né, ele recuou, né, então ele unificou e depois desunificou as pró-reitorias e agora, a princípio, vão funcionar como sempre funcionaram, né. E, além disso, eu queria comentar também, além do desmonte do serviço público, a desmoralização dos servidores públicos, né, que isso é uma tática que vem lá desde do neoliberalismo do Collor, que eu me lembro que eu era criança, meu pai é funcionário público e as pessoas chamavam ele de Marajá, né, e hoje também toda a mídia que fala mal, né, dos servidores públicos. E eu acho que é isso que eu pensei enquanto a Maelys falava de citar, né? Obrigada, Cris. Prof. Maelys, pode pegar a palavra, por favor. Eu até quero provocar a Prof. Loiva realmente em relação às cotas, porque eu sei que ela tem uma contribuição enorme na discussão dessa universidade, que é uma universidade racista e na defesa do que nós fazemos e que Loiva faz, das lutas antirracistas. Tu tens como alguma coisa nos contribuir, dar algum pitaco aí, Loiva? Oi, gente. Eu posso só estava olhando aqui o horário acordado, assim, não tem um minutinho para falar, assim, brevemente, mas acho que o debate ele não se encerra, né? Nesse momento de encontro, nós temos outros módulos, outros encontros que vamos dar continuidade à nossa pauta. Me parece, assim, o que Gramsci nos provoca, né? A construção da contra-hegemonia, né? Nós temos aí um processo
hegemônico de concentração, né, de exclusão, de um sistema de privilégios, né, que põe em xeque as condições objetivas da classe trabalhadora. Então, o campo da educação, ele é um campo, né, a todo tempo que nos mobilizamos para uma construção contra-hegemônica a esses processos. E essa construção contra-hegemônica, ela vai se dar quando a gente fala do âmbito da articulação do ensino, pesquisa e extensão. Essa articulação ela não pode ser formal, ela precisa ser efetiva, né? Então, quando nós falamos do ensino, o ensino ele não pode ser meramente técnico, né? Ele também tem que contribuir para uma formação cidadã que compreende aspectos éticos e políticos, né? Nós não podemos nos conformar somente com aprendizados técnicos, né? Eles são importantes para cada área de conhecimento, mas não basta eu ser um bom técnico, eu preciso ser um bom técnico, um técnico ético e politicamente comprometido com a transformação social. E, nesse sentido, o papel do ensino, articulado com as ações de extensão, que nos possibilitam apreender outros saberes, para além do saber acadêmico, é fundamental. Articulado o ensino também com as pesquisas, né, que nos possibilitam, e tem, né, sem dúvida alguma, que nos mobilizar para compreender melhor as diferentes realidades, para melhor intervir nessas realidades, é fundamental. Então, com isso, eu quero refletir de que aquilo que está posto como papel da universidade, né, de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, precisa ter materialidade, né, precisa efetivamente estar alinhado a uma perspectiva transformadora. E é nessa pauta que nós precisamos incidir constantemente, né, e as ações de extensão, elas não podem ser um ato formal de cumprimento, né, de uma carga horária, mas elas precisam estar a serviço, né, de processos emancipatórios, transformadores das realidades em que nós estamos inseridos. E ações como essa, né, que pautam o tema dos movimentos sociais, caminham nessa direção. E eu digo isso assim com muita alegria de estar nesse grupo e nesse processo, porque a pauta dos movimentos sociais, a pauta da educação popular, a pauta das relações étnico-raciais, ela não é uma pauta de consenso, né? Ela não é uma pauta permeável nos diferentes ambientes, né, educacionais ao qual nós estamos. Então, são pautas que nos levam a uma construção, nos mobilizam para essa construção contra-hegemônica. E isso vai requerer de nós, né, sem dúvida alguma, a construção também de sujeitos coletivos, né, numa articulação permanente com os estudantes, com os servidores, com os terceirizados, com a comunidade, né, ao qual nós estamos vinculados e mantemos um diálogo constante. Terceiro ponto, em relação à política de cotas. Que bom que nós não precisássemos da política de cotas, assim como que bom que nós não precisássemos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso, da pessoa com deficiência, né, do Estatuto da Igualdade Racial, porque essas leis, elas existem como uma força, né, a partir da luta e da incidência política desses sujeitos que não são reconhecidos, né, no espaço posto pela sociedade, que normatiza, que estabelece seus padrões e que determina quem é humano, quem não é humano, quem tem acesso, quem não tem acesso. Mas, frente a essa sociedade, infelizmente, né, temos que procurar incidir para que haja essas legislações que assegurem o direito, né,
de existência até mesmo desses segmentos. Então, a política de cotas, ela é uma conquista do movimento negro, né? É uma conquista da incidência da articulação do movimento negro, para que possa, né, ter, sem dúvida alguma, condição de inserção nesse espaço, que aqui já foi muito bem problematizado pela professora Maylise e os demais, né? Um espaço que o espaço universitário que não é pensado, né, para a sociedade, mas para uma elite, né? Então a política de cotas, ela contribui para a ruptura, né, desse processo hegemônico existente. Então ela caminha, né, como uma possibilidade contra-hegemônica no sentido da inserção desses segmentos considerados até numa situação assim de vulnerabilidade, numa situação do não humano, do não direito, né, daqueles que não possuem o direito ao acesso. Mas não basta só a inserção no espaço acadêmico, acho que aqui temos um desafio. Vamos passar por um processo de discussão da continuidade dessa política, né, e isso nós temos que estar muito atentos, né, porque esse debate ele vem no sentido inverso. Agora já temos, né, o ingresso, né, de negros, indígenas, né, nesse espaço universitário, então talvez seja o momento de avaliar. Essa avaliação, ela é uma estratégia, né, de também retirada, né, desse direito, então a gente tem que ficar muito atento, porque muitas vezes das nossas rodas, esse direito mínimo é visto como um privilégio, e aí nós temos que discutir, né, por parte de quem esse direito ele é visto como um privilégio, ele é visto a partir de um pacto estabelecido pela branquitude da nossa sociedade, que nada mais é do que um sistema de dominação que estabelece privilégios de quem pode e de quem não pode acessar os direitos sociais, as políticas sociais, né, as condições adequadas de formação. Então, para além do ingresso, é necessário condições de permanência, condições de conclusão de curso. Povo negro, povo indígena, luta constantemente para uma sobrevivência física, e aí acho que os dados do mapa da violência nos indicam, né, muito o que eu estou aqui tentando elucidar. É uma sobrevivência física, diária, em todos os espaços. Uma sobrevivência psicológica no espaço universitário, especialmente, e intelectual, né, porque constantemente há o questionamento quanto às efetivas condições de saber e de produção intelectual. Então, nesse sentido a minha fala muito mais colaborativa, né, do que da lei em si, mas o significado dessa lei como uma conquista que não está dada, né? É necessária, a lei é necessária. Precisamos continuar lutando para sua existência, sim, mas nós precisamos ir além da lei, né, de cotas, além do ingresso e da permanência, mas das condições adequadas, né, de reconhecimento desses segmentos numa condição de igualdade, né, como partícipes de um processo de construção e de uma nova sociabilidade para além da lógica do capital. Muito obrigada, professora Loiva. Perfeita, eu sou fã da Loiva, por isso insisti aí para ela nos trazer essas considerações, porque sabia que havia um enorme aprendizado, de uma enorme riqueza, todas as contribuições da Loiva. Aqui, pelas perguntas, a gente tem vários comentários falando de experiências, mas nós não temos perguntas, né? Eu acho que eu já passo, então, para a Monique e para a Aline, e da minha parte aqui eu agradeço, né? Eu sou uma pessoa super sincera, então não teria como dizer para vocês que não foi de improviso. Foi de improviso, sim, né? Aconteceu aí menos de meia hora de começar a aula aí, mas a gente sabia que esse espaço é sempre potente por ele mesmo. Então, obrigada
desculpe alguma imprecisão que acabou acontecendo, e a gente vai mantendo contato, o nosso compromisso em a recuperar essa aula com o movimento Universidade Popular, o MUP, né, que era o nosso parceiro para essa aula lá no dia 22, e a gente vai se conversar. Então, transmito aqui para as meninas Aline e Monique. Certo. Eu só queria fazer uma contribuição, por fim, assim, sobre as duas primeiras questões, assim, que é sobre como articular nosso diálogo com sujeitos populares para além do ingresso, garantindo a permanência e o sucesso no âmbito das pesquisas. Nos cursos e pesquisas, nossos cursos e pesquisas estão preparados para a presença de conhecimentos diversos na academia, e também como percebe a lei de cotas na construção de uma universidade mais popular, inclusive na URGS. Eu acredito que seja possível, através de uma dimensão ideopolítica, que a gente tente inserir através da extensão, né, e da pesquisa, principalmente através dessas duas articulações dentro da universidade, dimensões ideopolíticas que a gente acredite, né, dimensões de, enfim, ai gente, eu tô nervosa, dimensões que a gente acredite, que contemple a nossa perspectiva ideológica, e assim como o nosso programa, ele articula com o Cursinho Popular Carolina de Jesus, né, e faz uma articulação bem forte com as nossas perspectivas de política, enfim. Eu acho que, e política no âmbito muito maior do que governos e desgovernos, eu acho que é assim que se faz uma universidade popular, né? E são essas articulações de extensão e pesquisa, e eu acho que é por aí. E sobre a lei de cotas, eu acho que é muito além do acesso, né? Como a professora Loiva mencionou, eu acho que é a permanência, eu acho que é lutar pela permanência, assim, dos alunos, e porque não adianta a gente garantir o acesso se a permanência psicológica dos alunos não for garantida, né? Não adianta nada. Então, isso é uma luta de todas, todos e todos. Então, é isso aí, minha contribuição. Obrigada a todos. Então, vamos se dirigindo para o final do curso. Agradecer a todos a presença e até a semana que vem. Só para relembrar, gente, então a gente remarcou o tema de hoje, né, para o dia 21 de novembro, tá, gente? Para a gente continuar, né, no nosso cronograma. E o próximo encontro após o dia 21 de novembro vai ser dia 5 de dezembro, onde a gente vai tratar sobre educação popular no tripé ensino, pesquisa e extensão. Vamos lembrar de se inscrever lá no Moodle, quem ainda não se inscreveu, quem não assinou a ficha hoje de presença também, aproveita o tempinho e dá uma assinada ali. E eu acredito que lá no Moodle também dá para, através do nosso e-mail, também dá para a gente resolver dúvidas, questões, tudo mais, tá, gente? Quem quiser enviar também alguma contribuição, algum texto. E a Prof. Mailis também. Quero agradecer a todas as falas. E eu acho que, para mim, o que ficou de hoje é que é luta, luta e luta pelo ensino, pela permanência de todos, todas, todes na universidade e na educação. Obrigada, gente. A Prof. Mailis quer fazer a última fala, eu acho, ali. Então, só em relação ao Moodle, tá? Quem é estudante ou já teve algum vínculo com a URGS, nós fizemos a inscrição de vocês no Moodle nesta semana.
aqueles que não foram inscritos é porque tivemos algum problema e daí eu não sei se já foi ou se vai ir um e-mail para vocês. Então, quem tem que se inscrever é aquele que não tem uma vinculação com a URGS ou nunca teve essa vinculação, nunca acessou o Moodle. E aí eu vou digitar aí o link do Moodle, já vou colocar aí para vocês. Só entrar lá e digitar em primeiro acesso. Vocês vão clicar em primeiro acesso e aí vão fazer o cadastro. Isso para quem não tem. Quem já tem não precisa se preocupar, porque nós mesmos já inserimos vocês na turma. E lá na turma, no Moodle, nós podemos abrir um espaço de fórum para que a gente possa discutir essas experiências e dialogar um pouco mais entre nós, já que o espaço aqui é reduzido nesse horário que nós propomos, né, no planejamento. Então, muito obrigada a todos, todas, todes, e até o dia 21, às 10 horas. Obrigada, até a próxima.